Vai ficar preocupado com a cortina. Estamos ao vivo, pessoal. Mais um ano está se passando. E saber que mesmo às vezes, Deixa eu dar uma olhada aqui no Instagram. ou às vezes acertando por um jeito. Daí. TFM, a rádio da cidade. Os coisas da janela. Isso, puxa, puxa. Você pausou a live aí? Não, puxa. Bruno, você pausou a live? Senão eu fico incomodando ele. Ó, arruma a cortina aí. Arruma direitinho. Isso, fica bonitinho. Deixa eu dar uma olhada. Sua presença é fundamental para a transformação e construção do setor moderno e pujante para a esse é o nome. Estranho. E a cantora Nayara Oliveira e leve o melhor da música sertaneja, com um repertório que agrada todas as idades, atendendo às festas de debutantes, aniversário, casamentos e bodas. Atenção, casas noturnas, restaurantes e bares. Contate a cantora Nayara Oliveira pelo telefone prefixo 11 977866011 ou as redes sociais Instagram, YouTube e TikTok. Nay Oliveiras com 2 S's. LB Consultoria, a melhor solução para a sua empresa. Ministramos treinamentos e treinos profissionais altamente qualificados. A LB Consultoria, com atuação em análises, laudos exigidos por lei e treinamentos de todas as EMRs que a sua empresa necessita. Entre em contato, prefixo 11 97650 2262 97650 2262 ou acesse o nosso site www.ldassessoriasegue.com.br. Espera um pouco, deixa eu tocar. Pai nosso que esteja no céu, santificado seja o vosso nome. Sempre com Venha em nós o vosso programa.
Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil. Eu sou o Iago Goltardo, muito bem-vindos ao Conexão Alfa. Hoje é dia 10 de janeiro de 2025, nosso programa de estreia. E obrigado a todos que estão aqui na audiência, a todos que deram aquela forcinha no canal do YouTube que estava meio complicado ontem. É um programa de estreia, gente, então qualquer probleminha técnica que possa acontecer, eu peço que vocês me perdoem, porque hoje foi um dia meio corrido. Antes de mais nada, eu queria agradecer a todo mundo que apoiou esse projeto, agradecer a todo mundo que de alguma forma compartilhou essa ideia comigo, me deu ideia de convidado, me deu ideia de tema, e principalmente eu queria agradecer o nosso primeiro convidado, que é uma pessoa que para mim é muito importante e muito especial. Eu li uma vez em um livro que ninguém controla o futuro e nem o destino, mas que quando você escolhe as pessoas que estão mais perto de você, é o mais próximo que você está de conseguir controlar alguma coisa que está à sua volta e no seu destino. Então hoje comigo aqui está ele, o Wilson Eduardo Oliveira Leite, baiano, pai Duda, meu pai. Então é uma honra ter o senhor aqui, obrigado. Eu sei que o senhor não gosta muito desse negócio de conversar, de aparecer. É uma honra de verdade o senhor estar aqui comigo e bem-vindo. Se apresente, por favor. É isso aí, uma boa tarde. Meu nome é Pai Duda, entendeu? Conhecido no samba como baiano, Duda, entendeu? Wilson Eduardo. Baiano mesmo, 100% baiano. E tô aqui, né, pra tentar responder alguma coisa, tentar ajudar. É isso aí. Bom, pessoal, primeiro de tudo, isso aqui é um programa de entrevistas, é um programa de entretenimento. Eu sempre falo que o Conexão Alfa é a sua ponte entre o conhecimento e o entretenimento. Por que eu falo isso? Porque as pessoas que eu vou trazer aqui para ser entrevistadas não são só pessoas de profissões ou qualquer coisa do tipo. São pessoas que são referência para mim ou que são referência no que eles fazem e pessoas que eu quero entender o porquê que chegaram onde chegaram. Então, assim, do começo, pai, com quantos anos o senhor veio para São Paulo? Com quantos anos a sua família chegou aqui? Aonde o senhor cresceu? Onde o senhor nasceu na Bahia? Conta um pouquinho da sua raiz, da sua história. Eu sou de uma cidade na Bahia chamada Aurelino Leal. Fica perto de... é o sul da Bahia, Terra do Cacau. Perto de Ubaitaba, Jiquilé, Ilhéus, Itabuna. Outros lugares ali. Perto do Rio de Conta, onde tem muita história também. E a gente cheguei em São Paulo criança, volta dos meus 6, 7 anos de idade. Né? E na aventura, meu pai veio comigo e mais 6 irmãos. Chegou aqui, nasceram mais 5. São 9 mulheres ao todo na família do senhor? 9 mulheres. Eu fui criado por 10 mulheres. Misericórdia. Bom, chegando em São Paulo, o senhor veio morar aqui em São Bernardo mesmo? Morava ali na... Não, eu morei no centro de São Paulo, na rua Vitorino Camilo, aonde hoje é uma das partes da Cracolândia. Né? E depois a gente veio para São Bernardo, aqui na Vila Euclides, né? E depois da Vila Euclides eu morei no DR por muitos anos, foi onde eu me criei, aprendi muita coisa. E depois fui morar na Alta Petrópolis, daí pra frente me casei, foi um rolê danado. Alô, Lena, um abraço. Bom, chegando aqui em São Paulo, então a gente entendia a raiz da coisa. E aí a primeira parte que eu acho que é muito importante na sua vida. Qual foi o primeiro contato com o samba? Aonde teve esse encanto pelo samba? Aonde teve esse interesse? Quem foi que te apresentou o samba? E assim, partindo um pouquinho mais para a questão depois do tanto que o senhor gosta de samba. Quem são as suas maiores referências? Quem que hoje em dia o senhor fala, pô, esse aí é bom, esse aí é ruim. Hoje eu vi que o senhor voltou aí com a escola de samba, tá na Imperador lá, animado pra caramba. Então eu queria saber aonde começou esse interesse pelo samba, pela música, como começou isso aí. Eu sei que foi uma forma também do senhor tirar um dinheiro, como naquela época, todo mundo fazendo um aqui, um ali. E hoje em dia, ainda assim, depois de já consolidado, o senhor continua tocando, continua fazendo samba por aí. Como começou isso? Na verdade, meu pai escutava muito samba. Meu pai escutava Jackson do Pandeiro, Benito de Paula, entendeu? E música que hoje em dia, né, muita gente, às verdade, nem conheceu, Chico da Silva. Meu pai escutou muito samba e a gente cresceu escutando samba numa família onde que, quando meu pai tinha uma chance, ele fazia um forrozinho em casa.
Então a gente já vem com aquilo de dentro da gente, entendeu? Sim. E daí pra frente a gente chega naquela fase da adolescência que é aprender de qualquer jeito tocar um instrumento. Eu me interessei bastante, comecei a tocar percussão, bastante percussão, mas uma vez falaram pra mim assim, você tem que aprender a tocar um instrumento de verdade, o resto você engana. Aí Pandeiro, eu né? me empolguei no pandeiro e fiquei lá e fui aprendendo, entendeu? Comecei lá atrás, montando um grupo, aí depois veio o interesse quando começaram a montar o grupo Exalta Samba. Eu fiz parte da primeira formação do Exalta Samba, uma das primeiras formações, na meados de 87, 88. E daí pra frente, a minha paixão sempre foi a música, entendeu? Mas por fim, o samba. E fui me envolvendo em escola de samba pra caramba. Aí lá pros anos 90 comecei a frequentar muito Peruche, Barra Funda ali, aquela Zona Norte, Barra Funda, tudo isso aí, né, meu? Rosas de Ouro, essas quebradas aí. E fui me enfiando, de repente, mulher engravida, tem filha e parou tudo. O samba deu uma brincada, porque a gente não deixa de lado, a gente dá uma sossegadinha, né? Aí agora que tá todo mundo criado, eu falei, eu tô de volta, eu voltei, entendeu? E abracei a escola Imperador do Ipiranga, eles me abraçaram também. Fiz parte da escolinha, reaprendi, né, a como que é tocar um instrumento numa escola de samba, que é uma bateria. E tô aí, mano, 2025 a gente tá arrebentando aí no Imperador Abracadabra. Eu vejo os ensaios, eu acompanho um pouquinho, tá, a empolgação tá bem legal e o Carnaval do Imperador desse ano acho que vem bem interessante. Passando um pouquinho mais do tempo, o senhor conheceu a Lena, né? Aí começou a criar a família, veio a Suzane, o Lucas, o Gustavo, a Luana, formou uma família, hoje já tem 6 netos, né? É isso? Até uma gangue aí. O que eu sei é isso. Os registrados é isso aí. Deve ter uns perdidos por aí. Tem os meninos são Mas são se eu bons. achar, eu pego pra mim. Meninos são bons. E aí um ponto que eu queria entrar hoje com o senhor é o seguinte. Quando que entrou a religião na sua vida? Quando que entrou o candomblé na sua vida? Quando que entrou essa parte de ajudar as pessoas, de acolher as pessoas? Porque uma coisa que quem conhece o Padilha sabe, ele fala assim, na minha casa não quero que ninguém seja mal recebido. Por pior que a pessoa esteja, por qualquer coisa que ela tenha feito fora daqui. Se ela veio aqui buscar ajuda, ela tem que ser bem recebida, ela tem que ser bem cuidada e ela tem que ser bem tratada. Então, quando que foi esse primeiro contato ali com a religião, qualquer religião que seja, hoje o senhor é babalorixá, é pai de santo de candomblé, mas quando que veio esse interesse, essa vocação de você querer ajudar o próximo, de você se doar ao próximo, dar um caminho para dentro do próximo? Rapaz, eu vou te falar uma coisa, entendeu? A religião, ela não vem, ela tá dentro da gente, entendeu? Isso daí a gente teve desde criança, entendeu? Da educação, de tudo, entendeu? A minha família sempre trouxe isso. E o que acontece, certo? A parte da gente falar assim, ajudar, não ajudar, é porque aí eu cresci dentro de uma favela. Eu fui criado dentro de uma favela. E uma favela, para quem não sabe o que é mesmo na verdade, hoje em dia comunidade, né, como o povo diz, era assim antigamente, era porta a porta, um frequentava a casa do outro, um ajudava o outro, um chegava junto com o outro, a gente fazia vaquinha até para enterro e velório. Então a gente acabou ficando muito solidário um com o outro, e quando as coisas foram melhorando, a gente não deixou isso de lado, a gente sempre teve essa necessidade de não deixar ninguém para trás, entendeu? Então foi aí que eu nunca quis ser pai de santo não, gente. Eu sempre quis ser um cara da vida aí, que eu gosto mais do samba, do meu rolê. Mas, sei lá, as coisas aconteceram e tudo me pegou. E eu falei, se eu for fazer, eu vou fazer bem feito. Entendeu? Então é aquilo lá. Eu acho que uma pessoa que chega numa casa de santo, numa igreja, em qualquer lugar, precisando de uma ajuda espiritual, ela já chega necessitada. Então ela não tem que ser questionada quem ela é, o que ela fez. Ela está procurando uma ajuda. Então você tem que ajudar. É isso, você se propôs a isso. Você não se propôs a questionar quem é a pessoa ou o que ela fez. Entendeu? Sim. Então por isso que a minha porta está sempre aberta e eu sempre trato bem pra caramba, qualquer um que seja. Eu acho que é muito importante. Eu sempre falo que as pessoas,
você não é definido por um erro que você cometeu. Você, acho que até os erros que você comete, eles fazem parte de você. Hoje, as pessoas julgam uma pessoa por uma fala dela, por um erro que ela cometeu, por alguma coisa, um mau passo que essa pessoa tenha dado. Mas eu acho que uma pessoa é muito mais do que um erro, é muito mais do que um capítulo só da história. Ela é uma história inteira, cada pessoa é como se fosse um livro. Aquele erro que ela cometeu é um capítulo daquele livro. Então acho que não dá para você julgar uma história toda por um capítulo, por um resumo, né? Acho que a gente tem que entender que o próximo que chegou a gente pedindo ajuda, ou alguém que tenha cometido um erro até com nós mesmos, eles têm que ser respeitados também, não tem que virar as costas para aquela pessoa, não tem que julgar ela por a vida inteira. Entendeu? Acho que o muito importante a gente saber é que uma pessoa não é o erro que ela cometeu, ou não é só uma pessoa boa por ela ter feito uma boa ação, tem que julgar pelo todo. É bem assim, mais ou menos isso. Eu penso diferente porque o que acontece? Eu acho que a pessoa ela não é o que ela fez, entendeu? A pessoa não é o que ela foi. A pessoa é no que ela se transformou, entendeu? No que ela é atualmente. Porque o que ela já foi, ela não é mais, entendeu? Então, tipo, aí tem aquele negócio da pessoa falar assim, mas, como diz na Bahia, né? O lobo perde o pelo, mas não perde o costume, entendeu? Mas isso, certo? É para quem já tem a maldade dentro de si mesmo. Então ela não mudou, ela simplesmente está numa falsidade. E, de repente, o seu lado bom, a sua bondade, o seu modo de enxergar, entendeu? Pode fazer com que nasça um sentimento diferente nessa pessoa e você consiga transformar ela numa boa pessoa, num bom ser humano. Sim, uma coisa que eu levo para minha vida, assim, um aprendizado que eu levo para minha vida, é de um parceiro nosso aí, que ele falou assim pra gente uma vez: você nunca vai saber o quão bom ou o quão ruim você é, porque na verdade você não sabe o quanto ofendido você foi na sua ausência. E aí você não sabe nem o quão bom você seria para perdoar uma pessoa que de repente te ofendeu de uma forma muito grave, e nem tão ruim para saber o que você faria com aquela pessoa num ato de vingança. Então, na verdade, o ser humano ele passa a vida se conhecendo. Talvez tem gente que não consegue passar a vida e se conhecer por completo. Quantos casais aí que passam décadas casados e um não conhece o outro completamente? Parece sempre uma coisa nova, uma surpresa. Acho que o ser humano é muito complexo. E um dos motivos de eu trazer o senhor aqui é porque hoje o senhor lida, só colocando o nosso pessoal ali no nosso axé, mais de 100 pessoas. E cada um tem um jeito, cada um tem uma história de vida, cada um tem um erro, cada um tem um acerto. E o senhor consegue manter essa galera toda junta e consegue saber ali, conhecer bem cada um, entendeu? Então, para mim, um sacerdote, seja ele um padre, um pastor, um dirigente de centro espírita kardecista, o principal dele não é só a liturgia religiosa, ele tem que saber lidar com pessoas, porque às vezes o cara não é só pai de santo ou padre, ele também é psicólogo, ele também é amigo, ele também é conselheiro. Então essa parte do sacerdócio é uma coisa que me deixa muito curioso, é saber como que é você ter que conviver com esse monte de gente que às vezes pode ser até diferente daquilo que o senhor pensa da vida, mas o senhor abrigou ali e convive numa boa, entendeu? O problema é que ser um líder espiritual, um zelador, um pastor, uma pessoa do bem mesmo, que quer o bem das pessoas, ela primeiro tem que ser humano, simplesmente ser humano, certo? E entender que qualquer animal, qualquer pessoa é passível de erro, certo? Então o que acontece? É a mesma coisa das pessoas que defendem o pet ou o pitbull, você entendeu? Aquele cachorro não é mal, é a criação. Então o que acontece? É a mesma coisa, você teve uma casa de axé, você tem uma outra criação, você está tentando recriar uma pessoa. É como você pegar um cachorro que morde, que agride as pessoas, entendeu? E tentar mostrar para ele que não existe necessidade disso. São as pessoas. A pessoa também tem o seu lado animal, entendeu? Tem a sua versão ruim e a sua versão boa. E todo mundo tem isso. Agora o que acontece? Quanto mais você louvar ou optar por um lado, mais ele vai aparecer, mais ele vai se mostrar. Então o que acontece? Se você pegar essa pessoa e trabalhar o lado bom dela, por mais que ela tenha problemas e defeitos, ele vai surgindo devagar, entendeu? É igual você pegar uma água que está suja
certo? E deixar ela quieta ali no canto, sem mexer, o que vai acontecer? Essa água vai ficar cristalina. Por quê? Porque toda a sujeira vai para o fundo, ela vai descer. A mesma coisa é a alma da pessoa. Quando você souber lidar com isso e deixar a poeira baixar, sendo que tudo aquele movimento ruim desça, e a pessoa se torna transparente, cristalina. E você aprende a lidar com isso. Não existe pessoa ruim e também não existe pessoa boa, entendeu? Existem pessoas mal interpretadas. Concordo. É que eu falei, nem todo mundo é todo ruim, nem todo mundo é todo bom, né? Tem sempre o seu lado da moeda. Às vezes uma pessoa que já é julgada como uma pessoa ruim, ela pode ser capaz de um ato louvável, assim, pode ajudar muitas pessoas, e uma pessoa que é boa talvez pode ter um ato egoísta, um ato impensado de fazer alguma besteira. Então eu acho que, é por isso que eu falei, acho que todo erro, todo acerto não faz você quem você é. Eu acho que é um conjunto de tudo, passado, presente e futuro. E se você não aprende com uma coisa que você tem errado, aí é o problema. Porque se você errou, você aprendeu, você sabe que você não pode mais fazer aquilo, então você sabe, você aprendeu, você tirou alguma coisa daquilo. Mas se você errou, você não aprendeu, você continua achando que aquilo está certo, você insistiu naquele erro, repetiu ele com mais de uma pessoa ou em mais de uma situação, aí você tem que rever os seus conceitos. Eu acho que você tem que voltar atrás e entender que não está certo. Ali eu julgo. Se você errou e não aprendeu, ali dá para dar um leve julgamento para essa pessoa. No Japão oriental, os samurais eles tinham uma cultura chamada kitsunji. O que é isso? Eles tinham muita porcelana, eles faziam artesanato com porcelana, era maravilhoso, até as próprias espadas deles, tudo feito à mão. E se uma caísse no chão e quebrasse, eles não jogavam fora. O que eles faziam? Eles derretiam o ouro, juntavam aquelas peças e durante o processo eles iam fazendo aquelas colas com ouro, com fio de ouro na peça de porcelana. Hoje em dia, essas peças são vendidas em museus aí por milhões de dólares, milhões de reais, enfim, um valor assim inestimável. Por quê? Porque cada peça que quebrou se tornou única. Porque cada erro, cada rachadura ali mudou o tom daquela peça. Pode ser 2 vasos brancos, 2 vasos pretos, mas como foi remendado com aquele fio de ouro, cada um virou único, porque ele não quebrou igual. Então, é o que eu sempre falo para as pessoas. Hoje, mesmo que você tenha errado, se você aprender, não é um fiozinho de ouro que costura em você. Então você ficou mais valioso, porque você já sabe um caminho que você não pode seguir. E aí com isso você ganha um poder que para mim é um poder que hoje um sacerdote, uma pessoa que cuida de pessoas, ela tem que ter com ela. É o poder de ensinar, é a paciência de ensinar, de mostrar o caminho para as pessoas. Porque não é só você saber. Eu acho que você compartilhar o conhecimento, compartilhar a vivência, é muito mais importante até do que você ensinar. Por exemplo, para um evangélico a Bíblia, para um kardecista o Evangelho segundo Kardec, para nós que somos de Candomblé, ensinar ali dentro do nosso processo iniciático, eu acho que é mais importante você dar um caminho de vida para essa pessoa, porque se você só ensina religião para ela fica uma pessoa que ela não é completa. Entendeu? Eu acho que tem que ensinar também um caminho de vida. E essa parte de você ser um sacerdote eu acho interessante. Por quê? Porque o Senhor sabe que tem que ensinar, que tem que dar caminho para essa pessoa. É exatamente isso, porque quando a gente diz assim, não é só ser um líder, é ser uma pessoa humana, entendeu? E a vida é uma colcha de retalho, gente. Cada hora é um pedaço que você coloca, cada hora é uma coisa que você coloca. Então é a mesma coisa que dizer assim, você comprar uma mercadoria boa, você entendeu? E você comprar, e você ter a sua colcha de retalho no frio, cara. Qualquer uma das duas vão te aquecer, entendeu? Só que a diferença é o valor sentimental, porque aquilo ali tem a sua história, entendeu? Então é como dizer assim, é mais fácil você aprender a entender a pessoa. Não adianta você ensinar a religião. Religião não se ensina, entendeu? Religião se vive, é isso. Religião se vive. Religião é uma coisa que se coloca dentro da gente, entendeu? Cada um tem o seu modo de acreditar em Deus, cada um tem o seu jeito de louvar a Deus. Mas o que acontece? As pessoas querem ensinar. Não existe ensinamento, certo? Existe sentimento. A fé, ela não é colocada em um ponto, entendeu? Agora,
é como você colocar assim, tem que ensinar o melhor. Você tem que colocar o melhor para as pessoas. Elas escolhem, entendeu? E o melhor sempre, às vezes para muita gente, não é o bom, entendeu? Por quê? Porque é a mesma coisa que você falar assim, não é bom você chegar na sua casa, tomar o seu banho, ligar sua TV e assistir o seu negócio? Será que é bom, tão bom assim? Para outros é melhor você chegar em casa, tomar um banho e ir para uma balada, ir para um rolê, você entendeu? Depende da fase da sua vida que você está. Então, para certas fases, certas coisas, entendeu? É como dizer assim, para cada doença, um remédio. Sim. Então não adianta você querer falar assim, a religião, colocar a religião dentro das pessoas. Não coloca religião. Religião já é uma coisa que a pessoa tem que sentir. Não tem que colocar dentro dela, ela tem que sentir, tem que absorver. Não interessa a religião que seja, entendeu? Agora quando a pessoa passa a querer colocar, ela começa a colocar do seu jeito, com a sua diferença. Então você está criando coisas iguais. E a religião ela não tem que ser igual. Ela é única para cada um, entendeu? É que todo mundo segue uma regra, mas ela é única para cada um. Cada um tem a sua versão de Deus, cada um tem o seu jeito de ver a Deus, entendeu? A Deus, ao orixá, certo? Então, de sentir. Então não adianta você querer ensinar uma regra. Você tem que colocar o sentimento dentro disso e pronto. Vai. Aí vai. Eu li algum livro uma vez, não sei, foi um blog, não lembro, tem alguns anos isso aí, que eu achei pra mim a definição de religião talvez a melhor que eu já tenho ouvido até hoje. Que religiões, elas são como idiomas. Elas falam as mesmas coisas, só que em tons diferentes. Então assim, Deus é um só, todo mundo sabe disso. Então existem vários caminhos de chegar, então existem várias línguas para você falar Deus, várias línguas para você se comunicar com Deus. Eu acho que a religião é uma coisa importante, mas a religião tem que ser a sua fé praticada. Não adianta você ser uma pessoa religiosa, extremamente religiosa, e você não ser uma pessoa de fé. Porque você vira uma pessoa mecânica. Você reza e você não crê que aquilo vai te ajudar. Você pede e você acha que eu estou pedindo para nada, não vai acontecer nada. Então eu acho que mais importante que você ter uma religião é você ter fé. Porque em qualquer religião você precisa de fé. Se você não tiver fé, você não vai a lugar nenhum, porque para mim a fé é uma coisa que ela consegue preencher vazios das pessoas. Porque a fé é o quê? Você não conhece Deus, você nunca viu Deus. Você crê numa coisa que é intangível, que é invisível aos seus olhos, mas você sabe que ela está lá. A gente fala muito que a gente que é de orixá, a gente às vezes, quantas vezes eu não vejo uma pessoa que é de orixá, coloca uma borboleta na mão dessa pessoa, essa pessoa vai lá e grita por aí, uma pessoa que vê um relâmpago e fica... Porque a pessoa ela vê em tudo. Ela vê a fé dela sendo praticada no mundo. Isso eu acho mais importante do que você colocar a religião dentro das pessoas, é você ensinar as pessoas o poder e a necessidade de fé. Porque fé é uma coisa que não tem religião, não tem cor, não tem credo. A fé, ela está ali para qualquer um. É uma grande verdade, mas o que acontece? Existe no mundo inteiro um ensinamento totalmente errado sobre o que é religião. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas acreditam em alguma coisa, o cara acende uma vela, o outro vai na igreja orar para melhorar ou ganhar mais dinheiro, para conseguir uma pessoa, para conquistar alguma coisa. E as pessoas não entendem que religião, fé, é uma coisa para te fortalecer espiritualmente. Não é para satisfazer os seus desejos, entendeu? Ou realizar os seus sonhos, você entendeu? Religião não é o gênio da garrafa ou da lâmpada. Religião, gente, é uma coisa que vem para te dar força espiritual, para você enfrentar as coisas do dia a dia, você entendeu? Sem ter que ofender ninguém porque você acordou num dia ruim, certo? É para isso que serve a religião. Não é para você ser promovido no seu trabalho, entendeu? Não é para você vender bem na sua empresa. A religião é para você ter força para vender bem. A religião é para você ter energia para trabalhar bem, certo? Não é. Agora as pessoas hoje em dia não. Vou acender uma vela porque eu estou precisando de um trabalho. Mas não é assim. Dar um currículo. Não é assim, gente. E isso já vem de muito tempo, não é só o ato de acender a vela. A pessoa vai orar porque Deus vai prover um bom trabalho para mim.
Meu irmão, a pessoa precisa entender que a energia de Deus, né, do magnífico, do magistrado, do grande, você entendeu? É o quê? É uma energia para te fazer forte, para fazer você superar todos os obstáculos, entendeu? Não é para fazer a sua vontade. E é isso. Só que as pessoas confundiram Deus, fé, religião, sabe com o quê? Com que eu vou crescer. Fugindo da onda, Entendeu? acho que é um Né? pedido. Eu vou conseguir, eu vou ser o máximo. Entendeu? Nada disso, gente. Para você ter uma ideia, os grandes, os maiores, eles não eram ricos, milionários. Você entendeu? Você tira aí como o Gandhi, entendeu? Foi um grande líder espiritual na Índia. Não é aqui no Brasil. Ele não foi rico. Chico Xavier aqui no Brasil, você entendeu? Essas pessoas, tipo, pessoas de fé, entendeu? Não estamos nem falando só da religião essa ou aquela, entendeu? Acontece o quê? Eles não precisavam de riqueza, eles precisavam de ter boas palavras, entendeu? De enaltecer, trazer uma coisa boa para dentro das pessoas. Hoje em dia as pessoas, os grandes que se dizem, né, que se auto-intitulam grande líder espiritual, ele te oferece uma grande empresa, uma vida, um carro importado, entendeu? Um apartamento de cobertura, sei lá, meu irmão. Desculpa aí, mas se você for lá para minha casa lá, atrás disso aí não vai não, fica aí. A pessoa confunde um pouco a fé um pouco com a ganância, né? Isso é um caminho perigoso. Vira um balcão de troca. Se você me der 10, eu vou receber 20. Então, vira um pouco isso. Mudando um pouquinho de assunto, uma das ideias que fez eu criar esse programa aqui é referência. Eu perguntei para o senhor como que você chegou a isso, ser um pai de santo, ser um pai de família, etc. E eu quero saber hoje, tanto seja na música, na religião ou na questão familiar, quais são as suas maiores referências. Eu acho que as pessoas que, quando você olha e fala assim, pô, eu quero ser igual a esse cara, ou então, nossa, aquela pessoa me ensinou um negócio que eu levo para a vida inteira. Quais são as maiores referências do senhor? Quais são as pessoas que mais o senhor se espelha, tanto na música, como na religião, como na vida pessoal? Meu, vou te falar a verdade, entendeu? Na parte da minha vida mesmo, entendeu? Eu sempre quis ser muito igual ao meu pai. Porque ele sempre foi um cara que ele criou um monte de filhos, criou até filho que não é dele, mas ele sempre fez tudo com alegria, sempre teve a brincadeira sobre tudo, entendeu? Essa daí foi a minha grande referência como homem, entendeu? Agora, na parte da música, certo? Uma das pessoas que mais, tipo, que eu sempre procurei me espelhar e ir atrás, entendeu? De conhecer a história dessa pessoa, entendeu? Foi um músico, Almir Neto, que muita gente conhece ele, mas de algumas coisas, mas que acontece? Ninguém sabe a história desse cara lá atrás, de onde que ele veio, entendeu? Almir Neto chegou a morar no centro de São Paulo, ali, naquelas quebradas ali, entendeu? Lá de trás, então, para você entender a história do cara, mas ele não deixou de ser quem ele costumou ser, entendeu? Então, e tipo assim, e eu vou dizer para você, e na parte religiosa, aí são várias vertentes, você entendeu? Porque eu sempre procurei me espelhar em pessoas boas, em pessoas que sempre procuraram estar ali para ajudar o povo, para fazer as coisas correr cada vez melhor, entendeu? Então falar assim, eu citar nomes é complicado, porque a minha caminhada é muito grande, certo? Mas o que eu trouxe de lá, de muito longe mesmo, entendeu? Foi o ato de Dona Roxa lá, entendeu? Lá da Bahia, entendeu? Saudosa Dona Roxa. E ela tinha muito de recolher a pessoa para dentro e fazer, entendeu? Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo aqui para os nossos apoiadores culturais. A gente volta já já. Foi no começo.
boa tarde. Estamos de volta aqui com o nosso Conexão Alfa. Para quem chegou agora, sejam bem-vindos, né? O programa tem os seus 20 minutinhos finais aí. Estou aqui com o pai Duda, a gente vai bater um papo nesse programa de estreia. A gente já falou sobre referência, a gente já falou sobre religiosidade, a gente já falou sobre fé, sobre ajudar as pessoas, sobre a história do pai Duda, né? Baiano lá de Aurelino Leal, é isso? Cidade? E estamos aí para a segunda parte do nosso papo. O que eu queria perguntar para o senhor hoje, com um homem que está com 58, né? É isso mesmo. 58, e pegou algumas gerações. Pegou a geração antes das redes sociais e muito isso na questão da religião também. Hoje eu tenho visto muitos relatos dos sacerdotes de Umbanda, de Candomblé, pastores evangélicos e tal, das pessoas hoje não se dedicarem à religião como antes. E das pessoas querendo tudo muito rápido. Então, trazendo para a nossa realidade, às vezes a pessoa entrou ontem numa casa de Umbanda, de Candomblé, de Santo, ela já quer saber tudo. Ela aí vai na internet, procura, aí questiona, e hoje as pessoas não têm mais aquele apego com o lugar, né? Qualquer coisinha, qualquer besteirinha já sai da casa, qualquer coisinha já, não gosto, brigou comigo, ou sei lá, qualquer coisa desse tipo. Então, como que o senhor enxerga como era no passado essa questão de ter um respeito maior, de ter uma fidelidade maior pelo lugar que te acolheu, e essa geração nova que não tem muita paciência, né? Por exemplo, a FIFA, uns anos atrás, um assunto paralelo, tinha preocupação porque as pessoas não ficam mais 1h30 vendo um jogo de futebol. As pessoas têm o Reels do Instagram de 30 segundos, 1 minuto, 15 segundos de TikTok. Hoje as pessoas não têm paciência, elas não conseguem. Hoje em dia a gente não tem mais a pessoa que vai ver um filme e tem um comercial. Tem no Netflix que ela pula e vai para a programação dela. Então, hoje as pessoas têm muita informação e muito rápido, e às vezes elas não têm tempo, não querem ter esse tempo de aprendizado, né? A internet mudou muita coisa nesse mundo aí, mas é como dizer assim, a pessoa tem que se adaptar, mas não esquecer as raízes, né, de onde que veio. Porque né, antigamente, lá atrás, né, a pessoa fazia santo, ela ficava no mínimo 21 dias recolhida, entendeu? Ela pagava seu quelê, que seriam de 3 a 6 meses na casa de santo, certo? Hoje em dia a gente até entende com os afazeres, com a correria do mundo, da vida, né? As pessoas não cumprem mais tudo isso. Mas o que acontece? A internet também trouxe informações que não deviam estar na boca das pessoas às vezes, entendeu? Porque como diz assim, a pessoa nasceu no santo. No meu tempo, você não sabia a qualidade de santo, entendeu? Você simplesmente era do santo tal e não tinha esse negócio de qualidade. Hoje em dia a pessoa vai jogar um búzio, ela quer saber a qualidade do orixá, entendeu? O caminho, né? Nem alguns dizem. Mas o que acontece? Esse tipo de coisa. Aí ela acha, ela não está ali para cultuar o orixá ou para crer no orixá. Ela está ali para crer numa qualidade, você entendeu? Coisas que hoje em dia colocaram e antigamente não tinha. A pessoa chegar para você chegar para uma pessoa e falar assim, que santo que você é? A pessoa olhar para você e falar assim, sou de Onira. Interessante isso, na Aconteceu verdade. comigo uma vez, né? Porque a pessoa, ela é feita de santo ou ela é feita de qualidade? Uma vez Entendeu? aconteceu comigo. Então, mas isso é influência de tudo. Que nem, hoje em dia, no meu tempo, o orixá saía arrastando o pé com um monte de pano amarrado e às vezes até com um adereço de escola de samba na cabeça, certo? Era o que tinha, a humildade e o que a gente fazia. Hoje em dia, parceiro, são pedras raras, né? Roupa de fio de ouro. Roupa de milhões e, na verdade, tinha que sair bailarino, entendeu? O orixá tem que ser bailarino, tem que ser dançarino, você entendeu? Não tem, e isso não existia lá atrás. Hoje em dia, se a pessoa vai numa saída de santo, nossa, o santo não dança. Ué, gente, mas você tá ali, o santo, ele tem que vir para mostrar quem ele é, ele tem que dançar. Nossa, você viu que roupa aquele santo estava usando? Mas será o orixá, ele vem aqui para quê? Para o desfile de moda? Você entendeu? Sim. Então, são essas coisas que a internet acabou trazendo. E se você for olhar lá atrás, a humildade que era, as coisas que eram, entendeu? Aí você olha numa roda, uma pessoa que não tem idade, mas ela está de sapato. Entendeu? Uma pessoa, hoje em dia as pessoas não tiram o sapato para entrar numa casa de santo.
Então tudo isso é como diz assim, é a transformação, certo? Aí você pega um Iaô, você vai dar um banho nele frio de madrugada, ele vai reclamar do camarada, entendeu? Agora, como diz assim, já teve gente que falou assim que às vezes algumas pessoas como eu e alguns amigos meus somos muito rígidos dentro do candomblé ou dentro de alguns preceitos. Gente, não é nada disso, a gente só segue as coisas do jeito que a gente passou. Agora, é legal, né? Já teve gente que a pessoa vai tomar, tá fazendo as suas coisas dentro, recolhido, tá tomando banho de chuveiro, entendeu? Tá indo no banheiro de chinelo. No meu tempo era pé no chão, certo? A pessoa tá de querer, tá vestida de branco, aí ela chegou na casa de santo, ela fica escolhendo um lugar para bater cabeça, entendeu? Tem que colocar a cabeça na lama. Ela não quer se sujar, você entendeu? Espera a pessoa parar num lugar, entendeu? E eu sou aquele cara que eu paro no lugar mais sujo e fico esperando. Entendeu? Porque na verdade o que vem é a fé. Você não, em muitos lugares, as pessoas mais velhas, você não foi enganado. Você Entendeu? sabia o que você estava fazendo. Você entrou ali sabendo que você vai tomar banho frio, que você vai perder o seu cabelo, entendeu? Mas depois a pessoa faz, sabe o quê? Sabe o que acontece hoje em dia? A pessoa está tomando 7 anos, mas ela está com cabelo. Aí a regra de hoje, né? É assim, mas ela tomou 7 anos do mesmo axé que ela nasceu, então ela não precisa raspar. Então antigamente fazia errado. Eu acho Onde está a que, tradição? eu acho que hoje em dia o pessoal está misturando muito. Por essa questão de ter muita informação. Porque na África, meu irmão, o candomblé não é africano, ele é brasileiro. Ele tem raízes africanas, ele nasceu aqui. Então assim, se você quiser fazer orixá na África, você vai para a África e faz lá. É diferente hoje em dia. Eu acho que a informação, ela é um bem precioso. Eu acho que ela não tem que ser negada para ninguém. Bem usada, né? Mas ela tem que ser bem usada. Eu acho que toda informação tem que ser, todo o conhecimento, você tem que pensar assim, como que eu vou usar esse conhecimento? Se você vai usar um conhecimento para uma coisa que não vai agregar em nada, guarda ele no fundo da sua cabeça, porque senão você vai atrapalhar outras pessoas com isso. Então eu acho que hoje em dia a modernidade tem trazido muita coisa boa para muita gente, mas eu acho que também a questão das pessoas atropelarem o passo. Ela quer adiantar o passo que ela talvez não poderia dar e talvez ela adiante uma coisa dela que não vai nem ter como conseguir lidar no futuro. Só 6 meses já é um rebome. Entendeu? E o que acontece? É tipo assim, a pessoa não fez nada, mas ela já sabe rezar em todas as nações, entendeu? E mistura tudo. Aí a pessoa vem de uma nação de Angola, mas aí ela vai buscar o fundamento numa nação queto. Aí ela fala assim, mas o meu pai tinha que ter feito isso, aquilo, outro. Você entendeu? Ele tinha que ter feito, se ele fosse da nação que você foi procurar aprender, entendeu? Então o que acontece? Você nasceu dentro de uma casa, você vem de uma raiz, mano, dê graças a Deus, você tem uma raiz, então segue ela, não adianta você querer florescer em outra árvore. Sim. Certo? Tem um ditado que ele é até africano, que fala que o rio que esquece a fonte seca, né? Esquece onde é a fonte, ele seca. Hoje em dia, sei lá como é que tá, entendeu? Porque eu acho que as pessoas, a fonte do rio, de muita gente, entendeu? É Wi-Fi. Entendeu? É o Wi-Fi Google. Wi-Fi, ela entra na internet, é a fonte. Porque o que ela foi fazer santo só para mostrar que tem cura e para tirar foto da sua saída. Mas o que acontece? O que o Pai de Santo ensinou, ela não colocou nada na cabeça. Entendeu? Agora, o que ela vai aprender, a fonte, a raiz dela, é a internet. Pai Google. Entendeu? Certo? Aí ela vai olhar lá. Se você colocar na internet lá, como se reza para o Xumari, vai aparecer rezas de todas as nações. Só que a pessoa vai rezar tudo aquilo ali e vai misturar, vai fazer um bololô. Não é melhor você rezar o que você aprendeu na sua casa? O que você pode ver. Gente, cada um come a comida do jeito que quer, velho. Você põe um arroz por cima do feijão, feijão por cima do arroz, mas de qualquer jeito não é a comida, entendeu? Não é a comida da sua casa. Então pronto, é mexer sua panela. Agora a pessoa pega a internet e ela quer mudar tudo aquilo lá, entendeu? Eu admiro demais os lugares humildes, entendeu? Aquelas pessoas que fazem as suas coisas sem aquele monte que hoje em dia as pessoas vão lá e procuram trocentas cantigas, né? Que
ele quer cantar uma cantiga que ninguém conhece, entendeu? Pra se Meu, sentir como é mais que você quer esperto fazer pelos uma outros. festa bonita, sendo que as pessoas nem sabem o que você está cantando? E nem você sabe o que está cantando. Você pegou lá e achou legal, entendeu? Não é melhor você cantar o convencional, que todo mundo canta e todo mundo vai bater palma, a vibração vai ser muito melhor do que você ficar inventando coisa, procurando negócio para você dizer que você tem fundamento. Gente, ter fundamento não é saber cantigas e cantigas, rezas e rezas, entendeu? Ter fundamento é ter o pé no chão, é botar a cabeça no chão. Esse é o fundamento do axé. O fundamento de axé não é você ficar querendo inventar cantiga, querendo falação, entendeu? Em cada lugar. Ou, antigamente a pessoa de santo mulher batia a cabeça, botava para lá, botava para cá e pronto, né? Hoje em dia a pessoa vai bater cabeça de santo mulher, ela deita para um lado, põe a mão na cintura e ela deita para o outro com a mão na cintura. Eu sei lá que diabo é aquilo que eles estão fazendo. Seriado Mulher de Areia, né? Inventaram um monte de coisa, não tinha nada disso, de onde que veio? Aí alguém vai falar, o orixá, fez, e outros milhões estão fazendo mal. Eu concordo, acho que isso é isso mesmo, a informação mudou muitas coisas, eu acho que não é legal, acho que o negócio nasceu assim, tem que ficar assim, que o time que está ganhando não se mexe, entendeu? Por fim, né, a gente está aqui já acabando o nosso tempo, queria agradecer a presença, queria agradecer por essa moral, porque é o meu problema de estreia, estava nervoso, o Pai Santo chegou aqui, eu estava tremendo, parecia uma vara verde. Deu tudo certo. Queria agradecer aqui o seu Silvalite que está aqui dando suporte para essa estreia. O meu primo aí, futuro jornalista, está dando a parte técnica aqui, o Bruno Gotardo, que veio quebrar esse galho para mim. Queria agradecer a minha família, que está todo mundo escutando, família Gotardo, e também ao meu povo, ao povo de Exu, o pessoal do Ileaxé, Jobará, que está todo mundo na escuta também. O pessoal falou que ia escutar, porque hoje o pai vem, então o pessoal escuta. Será? Ah, certeza. Então, eu queria agradecer e dizer que por que o meu pai de santo é uma referência em mim? Eu queria que ele iniciasse isso aqui comigo. Porque eu conheci o pai de santo, estou com 32, eu tinha 15 anos. Conheci os filhos dele, eu era pequeno, a gente cresceu junto, brincou junto. As filhas dele, uma é madrinha de consagração da minha filha, a outra é madrinha do meu filho. Então, são pessoas ali que são a extensão da minha família. E eu sempre vi o Duda como uma referência, porque é um cara que está sempre alegre, assim como ele falou que o pai dele era um cara que tem os desafios da vida, mas você não vê ele de cara feia, você não vê ele de cara fechada. Ninguém sabe, mas todo ano ele arrecada brinquedo para entregar no Dia das Crianças, no Natal. Todo ano ele faz uma beneficente para arrecadar alimento. Então, as ações dele mostram que ele é uma boa pessoa e ele não quer ganhar nada com isso. Ele faz porque ele é uma boa pessoa. Então, isso para mim é uma referência, entendeu? Então, por isso que eu falei que aqui não vão vir pessoas que talvez sejam boas na sua profissão. Vão vir pessoas que são referência para mim, que eu olho e eu admiro essa pessoa por alguma coisa. Não vai vir uma pessoa que eu talvez não conheça, mas uma pessoa que eu conheço, que eu posso ter uma conexão melhor, porque o nome do programa é Conexão Alfa, então a gente tem que se conectar com o convidado e não fazer uma pergunta mecanizada. Eu acho que o mais importante é isso. Então, hoje está aqui a pessoa que hoje talvez, fora das pessoas que são do meu sangue, minha família, minha mãe, etc., seja a maior referência que eu tenho. Porque é uma pessoa que cuida de mim, espiritualmente falando, há quase 15 anos aí, que eu estou enchendo o saco dele, e ele cuida de mim muito bem, acolheu meus filhos, acolheu todo mundo, e para mim é uma referência. Então, para todos os ouvintes, para quem está vendo a live no Instagram, eu queria pedir desculpa porque infelizmente o YouTube hoje ele sacaneou com a gente aqui, não quis deixar a gente fazer a live, a gente tentou até o último segundo, não conseguiu. Ficou no Instagram, eu vou fazer o possível para subir esse episódio, que é o primeiro, no YouTube da rádio, para todo mundo ouvir. E eu gostaria muito que todos seguissem, compartilhassem, queria que todo mundo engajasse esse projeto, porque eu acho que talvez uma pequena frase fora de contexto aqui, para uma pessoa que está ouvindo, sirva de aprendizado, sirva de lição, ou talvez ajude uma pessoa que esteja passando por momentos difíceis. Então, por fim, eu queria que o nosso convidado deixasse uma frase, uma pequena frase para se despedir dos nossos convidados, alguma coisa que o senhor acha que quem ouvir vai escutar e vai falar assim, pô, talvez isso sirva para mim, talvez isso me ajude. É verdade, entendeu? Eu vou dizer para vocês, sabe o que é, gente? Fé. Acredita em Deus, entendeu? Porque o símbolo de Deus, entendeu? Nunca foi de maldade.
nunca foi de exclusão, nunca foi de ser diferente, entendeu? Porque é como diz assim, a mesma paz que eu peço a Deus e a Oxalá, é a mesma paz que vai estar escrito na Bíblia, no Alcorão, em qualquer outro livro. Procure a paz e a fé. Se apegue a Deus e a tudo que é bom. Gente, muito obrigado. Um ótimo final de semana para vocês. No próximo final de semana, na próxima sexta-feira, uma convidada especial. Logo eu subo nas redes sociais para vocês verem quem é. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo final de semana. Muito obrigado a todos. Até a próxima sexta-feira.